nous avons tous en tête des images du Brésil. Sa culture, ses plages, ses favelas, ces bidonvilles symboles d'un pays qui reste profondément inégalitaire. Les favelas sont à la fois des archétypes des disparités sociales et des images touristiques de la ville. Face à ces injustices, le Brésil se caractérise par un fort mouvement social, avec des organisations populaires, des ONG et autres groupes et entités qui sont tous très actifs. Peu de choses sont constantes d'un pays à un autre, excepté la volonté de certains de tout faire pour améliorer leurs conditions de vie. Qui sont ces personnes et que font-elles ? Au cœur de notre voyage, le suivi d'une association locale, le Campo, un centre d'assistance aux groupes communautaires qui a pour origine un travail social effectué dans la favela de Rocinha par Christian Kamerman. Cet ancien jésuite et économiste belge commença à travailler à Rocinha, l'une des plus importantes favelas d'Amérique du Sud, et y demeura de 1978 à 1982, afin d'être proche des habitants et de savoir quel était leur quotidien. On a décidé de faire un moutilan, c'est-à-dire un moutilan, c'est un travail communautaire, tous ensemble, un travail communautaire de nettoyage des égouts de Rocinha. Pratiquement toute la favelle est en dur, donc aujourd'hui, pour moi, honnêtement, c'est même plus une favelle. Une favelle est encore quelque chose d'un petit peu péjoratif, donc c'est un quartier populaire, disons. Afin de pouvoir continuer le travail social débuté à Rocinha, Christian Kamerman fonda le Campo il y a maintenant 24 ans, puis y intégra de nouveaux groupes venant d'autres favelas. L'association Assessor, c'est-à-dire qu'elle soutient les communautés de base, elle fait un travail en partenariat avec ces groupes communautaires, qui sont les réels acteurs des projets. Le Campo reconnaît le potentiel des habitants des quartiers défavorisés et son utilité au service de la communauté. Eu sou nascida e criada na comunidade da Rocinha. Venho de trabalho, foi onde eu conheci o trabalho da brinquedoteca. E o trabalho da brinquedoteca na minha vida, assim, desde hoje, tem um papel muito importante, que me ajudou a ter um olhar diferenciado para as crianças, para as brincadeiras, para poder entender melhor o desenvolvimento da criança. Então, assim... Les crèches, les ludothèques ou les autres petits espaces dédiés aux enfants sont l'occasion pour eux de trouver une certaine tranquillité à leur vie agitée. En visitant Rocinha, Martha a pu nous raconter que le lundi, presque tous les enfants étaient plus fatigués que les autres jours. Les agitations du week-end et leur milieu de vie difficile ne leur permettent pas de se reposer. Les crèches sont des endroits coupés du monde et représentent alors un petit havre de paix pour ces enfants. On avait décidé de ne même plus travailler à Rocinha parce que Rocinha était déjà beaucoup plus évolué. On a décidé de travailler seulement dans la périphérie. C'est de l'autre côté de la baie. São Gonçalo est actuellement la deuxième plus grande ville de Rio. Le Campo ne travaille que dans les favelas. La plupart des communautés de Rio de Janeiro avaient déjà ce travail social. São Gonçalo a été choisi géographiquement car c'est une région qui compte peu de travaux d'action proactive dans le domaine de l'éducation de la petite enfance en banlieue. La crèche a commencé avec 20 enfants logés dans la grande salle de l'église de São Francisco de Assis. Aujourd'hui, les locaux ont été aménagés et 85 enfants y sont inscrits. Tem o quê? A creche tem 23 anos. Uns 20 anos que eu estou na creche. Fui educadora de sala, maternal 1, essa linha dos pequenininhos aqui. Maternal 1, fiquei um bom período. Vim trabalhar aqui porque eu gosto da minha profissão, sou professora, né, já há mais de 15 anos. E me adaptei aqui e esse é o meu trabalho, é a minha vida, né, trabalhar com as crianças, eu gosto do que eu faço. Me dedico muito a eles, são as crianças muito amorosas. Como esse trabalho surgiu de uma necessidade da comunidade, uma demanda de assistir as crianças que ficavam pelas ruas? A gente funciona de 7 às 17 horas, integral.
As crianças recebem 4 refeições. A chegada é no período de 7 a 8h30, a chegada das crianças, a recepção, organização, café e ir para a sala. Nesse período de 8h30, 9 às 10h30 são atividades dirigidas em sala, atividades pedagógicas com as crianças e atividades recreativas no pátio, onde eles realizam as atividades de brincar, que vocês perceberam e tudo mais. Tomam um banho, se organiza para o almoço. Começa a almoçar 11 horas, 11h30, a meio-dia e meio, que todas as crianças já almoçaram. Tanta brinquedoteca, um projeto que a gente abraçou porque a gente acredita no brincar, a gente acredita na infância, a gente acredita que é através da brincadeira que a criança se desenvolve. Mais à cet âge-là, qu'est-ce qu'on faisait en dehors de l'école? On jouait. Jouer, c'est fondamental. Et alors, la première ludothèque, quand je voyais qu'à Rossigna, les gens n'avaient pas de jeux. Donc c'était quelque chose de fondamental qui leur manquait. Et parfois, de ce temps-là, donc il y a longtemps, ils n'allaient même pas à l'école. Mais ils savent jouer et jouer ensemble. Et ils apprennent parfois beaucoup plus en jouant. O trabalho da brinquedoteca, ele é muito sério. Então a gente está brincando e ensinando essa criança para o futuro. Porque ela não vai só viver dentro da brinquedoteca. Ela tem outros espaços que ela vai desenvolver as atividades. Então o fundamental é que a gente passe o saber para essas crianças brincando. A gente vai brincar. Para o futuro, as crianças daqui já saem preparadas, né? São as crianças bem dinâmicas, né? As crianças que gostam de brincar, interagindo um com o outro. E eles aqui a gente proporciona para eles atividades diversificadas, né? São lúdicos, são as crianças carentes, que precisam de muitos brinquedos. A gente faz trabalhinho com sucatas, né? Com a reciclagem, porque às vezes não tem brinquedo suficiente para eles brincarem. Mas a gente tenta brincar, resgatar os valores, né, de antigamente, as cantigas de rodas, os jogos lúdicos. A gente faz reconfecção com os trabalhos com caixinha de leite, com reciclagem mesmo, para poder trabalhar com ludicidade com eles. E isso é muito gostoso, que eles valorizam aquilo que eles criam, né, que eles mesmos produzem, né. Então, assim, independente do brinquedo, eu acho que o mais importante é o profissional estar junto à criança. Então, assim, se não tiver o brinquedo e se tiver um profissional qualificado e dinâmico, aí a criança perde muito isso, é sua presença mesmo. Plus de 50 familles bénéficient de la crèche. Mais la ludothèque ne sert pas uniquement ses enfants. D'autres, plus âgés, sont libres de venir s'y amuser. À côté de la crèche, un bâtiment les accueille et un programme de renforcement scolaire leur est proposé. Assesseurs du campo ou non, de nombreuses personnes mettent tout en œuvre pour animer leur communauté, encadrer les familles et aider les enfants. Les parents peuvent ainsi travailler tranquillement en sachant que leurs enfants reçoivent toute l'éducation et le soutien nécessaire. Temos também cursos de autoestima que possam levantar a autoestima dessas pessoas. Elas se sentem mais úteis, mais valorizadas, na verdade. Isso é importante. A família participa também, acho que a grande luta nossa é fazer com que a família também participe dessa vida da criança. Essa que é um pouco a nossa história, nossa rotina diária. Enfim, vem toda uma outra gama de atividades que levanta realmente a autoestima do aluno e faz com que ele se sinta mais valorizado.
La crèche communautaire survit grâce à plusieurs partenaires et d'une aide mensuelle de la mairie. Mais toute la gestion appartient à la communauté. Mas assim, o que torna ela diferente é o grupo. A equipe, a diretoria, a direção. A nossa gestão é uma gestão participativa. São lideranças que não quer ficar assim presa só a um sistema, né? Ele tem clareza que a creche teve initiative da comunidade e luta por isso. Comme je suis belge d'origine, mais ici depuis 20 ans, donc au fond je suis beaucoup plus brésilien, on a de fait l'essentiel de nos ressources viennent d'Europe. On a un bon projet brésilien, mais on a une certaine difficulté d'obtenir des fonds brésiliens. A ONG Campo, a gente tem uma verba que a gente compra os brinquedos, mas também tem as doações e tem alguns parceiros que ajudam a contribuir para que esse trabalho se desenvolva aqui dentro da brinquedoteca. As pessoas nessas comunidades se mobilizam dessa maneira de querer ajudar o próximo. E é tão incrível isso que eles não pensam, a ideia é tão profunda como é um paradigma de solidariedade, de voluntariado, para o bem comunitário, do que eles, de certa forma, não têm ganho financeiro para fazer isso. Fazem isso com uma devoção social. Eles fazem isso com prazer em trabalhar com o social, com as pessoas que estão em volta deles, que necessitam, que estão em vulnerabilidade social também. Nesse sentido, a gente também atua em fóruns, em conselhos, tentando ajudar na proposição de políticas públicas para a educação infantil. Nosso trabalho é muito esse, é aqui e fora. Demorou muito para ser reconhecido, mas hoje em São Gonçalo a gente já é reconhecido. É reconhecido pelo trabalho, pela diferença do trabalho, que é um trabalho comprometido com as crianças, né? Investido totalmente nas crianças, nos profissionais que ali atuam, porque não dá para ter uma creche legal, organizada, sem a equipe estar no legal também. Porque a gente vê que o nosso trabalho, ele é um trabalho de formiguinha, mas que ele dá resultados positivos. E a gente, além das creches, a gente fala sempre das creches comunitárias, porque é uma história. Não dá para deixar ela para trás, essa história que é tão bonita, de luta, né? Muitos já passaram e nós estamos aqui hoje, né? Que essas comunidades, nós temos que trabalhar um pouco com elas, o seu fortalecimento político, de inverter essa lógica, né? Inverter nessa lógica. A primeiro momento a gente trabalhar um pouco, acabar com a corrupção, né? E também aqui os recursos, os sistemas de garantias de direitos, a saúde, a educação para criança e adolescente, para toda a sociedade, sejam realmente eficazes. Não há corrupção nesse meio. Que isso a gente consiga lutar para que fortaleça e que chegue os nossos direitos realmente para essa população. Acho que o Brasil aí vai entrar num novo caminho de desenvolvimento. L'ordre et le progrès, affichés sur le drapeau national, illustrent bien certains idéaux brésiliens. Mais la progressive intégration des quartiers d'habitat populaire dans la ville est encore longue. Le défi des favelas reste immense au Brésil, à l'heure où les caméras du monde entier vont bientôt être fixées sur le pays. Les arrestations de plusieurs trafiquants et le grand nettoyage de la Rocinha, quelque temps après notre départ, ne font que déplacer le problème vers la périphérie, vers d'autres favelas.